Gente, olha, dentro de um condomínio, a figura do síndico é muito mais ampla do que somente a de uma autoridade para fins burocráticos. Quando aceita a função, é necessário que a pessoa entenda que, a partir daquele instante, irá ser o representante legal do ambiente, respondendo a processos e sendo responsável, inclusive, pelas finanças. No entanto, nós vemos uma série de fraudes ocorrendo dentro desses locais, que podem virar desde o uso de caixa para fins pessoais até o superfaturamento de serviços cometido por pessoas que supostamente deveriam zelar pelo patrimônio e cuidar do dinheiro daqueles que vivem no empreendimento. Ou seja, é a chamada corrupção dentro também dos condomínios. E a gente conversa sobre esse assunto agora com o César Nantes, ele que é advogado especialista em condomínios e vai conversar com a gente sobre esse assunto. César, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É um tema bastante polêmico, né? Que muitas vezes fica só nas especulações. Como que então o condômino deve proceder se ele de repente realmente percebe ou tem de repente aí essa dúvida, né, de que está havendo uma certa corrupção dentro dos condomínios? Bom dia. Realmente, bom dia. Na verdade, a maioria dos condomínios, eles têm receitas e despesas maiores do que muitas empresas, né? E o síndico, ele responde civil e criminalmente pelo condomínio e precisa existir uma fiscalização daqueles condôminos. Tanto que o Código Civil garante que as contas têm que ser aprovadas anualmente, que qualquer condômino, independente da Assembleia, pode exigir uma prestação de contas. Então, aquele condômino, realmente, ele precisa fiscalizar, né? Mas ele tem que tomar também muito cuidado com acusações indevidas, calúnia, injúria, difamação. Não é crime quando você desconfia e você solicita uma verificação. E essa verificação tem que ser solicitada em... Me perdoa. E essa verificação ela tem que ser solicitada através de auditoria em assembleia. Então, aquele condômino ele não pode ficar em grupo de WhatsApp difamando, caluniando, injuriando. Pois é uma situação comum? É uma situação muito comum. Infelizmente, a corrupção dos condomínios ela acaba ocorrendo porque os condôminos, muitas vezes, eles são omissos. Muitas vezes, eles não participam das assembleias, eles não fazem verificação das pastas de prestação de contas, dos balancetes. Então, aquele síndico, muitas vezes, que ele já pretende fazer algum ato ilícito, que ele se sente num ambiente que ele não está sendo fiscalizado, que ele verifica uma facilidade, que ele verifica tanto dinheiro na mão dele sem nenhum tipo de fiscalização. Então, infelizmente, isso ocorre. Por isso que quando aquele condômino ele desconfia, ele tem que receber mensalmente aquele balancete. Quando ele faz a assembleia, se ele tiver dúvida, ou ele ou um grupo, eles têm que solicitar realmente uma auditoria, não aprovar aquelas contas, e o síndico se sentindo fiscalizado, ele com certeza ele vai ter muito mais parcimônia, vai ter que ter muito mais cuidado com o dinheiro, que é tão difícil. Aquele condomínio muitas vezes ele está com um valor excessivo, justamente porque o síndico ele não está gerindo de forma correta. Pois essa corrupção geralmente acontece apenas dessa forma mesmo envolvendo dinheiro, ou a gente pode ver, por exemplo, alguma fraude nas eleições, por exemplo, isso pode acontecer também, né, na eleição de uma nova chapa para gerir o condomínio? Com certeza. Muitas vezes, quando a gente fala em condomínio, todos os valores são altos, né? Tudo em condomínio é muito grande, então a maioria, todos os valores eles são altos, então isso dá uma facilidade, até mesmo quando aquele síndico faz algumas cotações, tudo é muito alto, né? Então isso tem que tomar cuidado. Mas na eleição também, infelizmente, isso é comum ocorrer. Ele acaba deixando condôminos inadimplentes votarem, ele aceita procurações que não poderia aceitar. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado com as assembleias virtuais, porque muitas vezes não existe uma auditoria, uma forma de controlar aqueles votos. Então, quando você está fazendo uma assembleia no âmbito virtual, vai aparecer 32 votos para o candidato X. Mas será que aquilo realmente ocorreu? Então, os condôminos eles também podem fiscalizar e, mesmo nas assembleias virtuais, solicitar quem foram aqueles 32 votos, por exemplo, que apareceram, né? Para que não ocorra realmente, como você muito bem falou, corrupção, inclusive na eleição do síndico. Pois é, né? E o síndico, ele tem o dever também de ceder esses balancetes, de ceder qualquer documento que seja pedido, solicitado pelos condôminos? Com certeza, isso é um direito dos condôminos já garantido pelo Código Civil. O Código Civil garante que anualmente as contas são aprovadas naquele momento que se faz a previsão orçamentária, ou seja, você precisa entender
tudo que foi gasto, tudo que foi recebido, para saber no próximo período qual vai ser o valor do condomínio. Mas o Código Civil também garante que, independente da Assembleia, a qualquer momento, qualquer condômino ele pode fazer uma verificação. E hoje em dia é muito mais fácil porque todas as contas são praticamente, todos os condomínios já são digitalizadas, são virtuais. Então aquele condomínio não precisa pegar todas aquelas pastas cheias de documento, ele consegue através de sistemas, de links, fazer aquela verificação, verificar a conta corrente do condomínio, verificar o que está sendo gasto e com isso, com essa transparência, fica tudo muito mais fácil. Caso fique de fato comprovado que houve corrupção dentro do condomínio, quais são as sanções que esse síndico pode sofrer? Processo no âmbito civil, que é para restituição daquele valor para o caixa do condomínio, e também na esfera penal, né? Vai caracterizar o que foi, se foi furto, se foi roubo, se foi apropriação indébita, mas o síndico vai responder nos dois ambientes, civil, criminal, e ele vai responder com os próprios bens. Pois é, eu acho que a gente pode pensar na gestão do condomínio como se fosse uma forma menorzinha do Poder Executivo também, né? Existe ali o prefeito, ou o presidente, ou o governador, e os eleitores também, que somos nós, condôminos, que temos, então, essa obrigação de fazer toda a fiscalização, aquela história, vamos fiscalizar o nosso voto, não é isso? Exatamente. Até por isso também que o Código Civil ele permite, cada convenção de cada condomínio cria, é aquele conselho, né? É um conselho fiscal que ele também vai representar aqueles condôminos de forma mais efetiva. Então, aquele conselho ele vai emitir um parecer para os condôminos na Assembleia de Aprovação de Contas. Olha, tiveram dúvidas, foram respondidas, oriento que as contas sejam aprovadas, ou oriento que não sejam aprovadas, ou oriento que essas contas sejam auditadas. Então, aquele conselho é um conselho fiscalizador, mas que não afasta também do que o próprio condômino faça a fiscalização. Pois é. A gente tem casos, teve casos, inclusive, aqui na nossa capital, de síndicos que saíram para se lançar as eleições desse ano, né? Ele, obrigatoriamente, ele teria que se afastar também da obrigação dele como síndico nesse momento? Não. O cargo de síndico, ele é um representante e que não existe nenhum tipo de vedação. A única vedação que existe é uma vedação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta que juízes, né, os magistrados, não exerçam o papel de síndico, para não confundir realmente se ele está exercendo aquele papel de representante dos condôminos ou se é o poder judiciário. Então, quando ele dá uma advertência, quando dá uma multa. Então, para não ocorrer esse tipo de confusão, o CNJ veda. Então, o juiz, o magistrado não pode ser síndico. Fora isso, não existe qualquer tipo de vedação. Qualquer pessoa física ou jurídica, né, que é a figura do síndico profissional, que não precisa ser um condômino e que pode ser até uma empresa que exerce o papel de síndico. A gente, todo síndico, ele tem por direito receber um pagamento pela sua função, César? Não necessariamente. Isso que vai aprovar vai ser a convenção do condomínio. Mas a grande maioria, para não falar a maioria, até porque aquele síndico, como representante, ele exerce uma série de funções, ele exerce uma série de responsabilidades. Então, é muito difícil imaginar que aquele síndico ele não tem pelo menos a isenção do condomínio. Alguns têm isenção do condomínio, alguns têm uma remuneração e alguns têm remuneração e isenção. O que vai definir isso vai ser a convenção do condomínio. Muito bem, então é normal que isso aconteça, né? Normal, rotineiro. Muito bem, então, tem algum detalhe que você gostaria de mencionar ainda? Por exemplo, o condômino que se sentir que, olha, não tô tendo acesso ao documento que eu pedi, o síndico está dificultando, o que é que ele deve fazer? Ele deve acionar a polícia, deve procurar um advogado? Como funciona? Sim, o que eu oriento realmente é que aquele condômino, ele faça aquela solicitação, tome muito cuidado com o grupo de WhatsApp, da forma que ele explana, porque inclusive já está pacificado R$5.000 danos morais, se existir algum tipo de alegação que não for provada, mas aquele condômino que solicitar e não receber, eu oriento que realmente ele comunique os demais condôminos, inclusive 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia. E aquele síndico que não cumprir essa obrigação, isso é má gestão e ele pode ser destituído. Se aquele condômino ele não conseguir nessa forma administrativa, realmente buscar o Poder Judiciário. Muito bem, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Com certeza. Até a próxima. Obrigado. E olha só, gente, o Lar São Domingos está pedindo doações de brinquedos e qualquer outro produto que você possa doar para as crianças, para a realização de uma Semana das Crianças, um Dia da Criança Solidário. Quem traz esses detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira.
Mês de outubro, mês das crianças e um dia especial para o Lar São Domingos, está com 103 anos de grande serviço prestado à comunidade e à fé. Olha, eu estou aqui ao lado de um velho e grande amigo, Dr. Ricardo Santos, é um homem que está aqui com o timão, é o timoneiro do Lar São Domingos, essa instituição histórica, e nos chamando a todos para uma programação especial para o mês das crianças. Parabéns pela iniciativa, pelos 103 anos de Lar São Domingos e essa programação, e como participar e como fazer essas crianças cada vez mais felizes. Pois é, nós estamos assim muito contentes de estarmos reeditando, né, após a pandemia, mais um mês dedicado às crianças, e temos a nossa festividade que está programada para o dia 28 de outubro. As crianças estarão aqui numa grande festividade, recebendo seus presentinhos, tendo um momento assim de arte, de teatro, de jogos, de brincadeiras, né? Então nós estamos aqui avisando a sociedade alagoana e ao mesmo tempo já agradecendo a generosidade de todos que nunca deixaram de contribuir com esse dia para as crianças, né? A inclusão está aí, crianças, e a gente fala em criança, fala na família que é acolhida também, num dia como o Dia das Crianças, que aliás que todo dia aqui é dia de criança, como a gente está vendo aí o pessoal. Pois é, o Lar São Domingos acolhe não só as crianças, mas suas famílias, né? Temos cerca de 200 famílias cadastradas que participam, inclusive, das atividades de promoção sociofamiliar. E nesse dia da criança, todos estarão aqui presentes. Nós também convidamos a sociedade alagoana para participar. O evento será no horário da tarde, às 14 horas do dia 28, não é? E nós estamos aqui abertos à disposição para recebermos doações de presentes, de alimentos, guloseimas, né? Chocolate, né? E também qualquer tipo de doação que queiram trazer. Calçados, né? É aqui 24 horas por dia, de domingo a domingo. Nós temos aqui a nossa portaria sempre aberta. E também as informações que poderão ser colhidas pelo telefone 21 21 1300. 21 1300 é o telefone do Lar São Domingos. Olha, então é bom dizer à comunidade que venha participar e a sua mensagem para todas as crianças, essas que são atendidas aqui, que têm a felicidade de ser acolhidas no Lar São Domingos e a que estão por aí também precisando desse acolhimento. O lema do Lar São Domingos é educai as crianças e não será necessário punir os homens, né? Então o Lar São Domingos cumpre uma missão belíssima aqui junto à nossa sociedade e isso tem gerado uma grande credibilidade para a nossa instituição e um grande reconhecimento do povo alagoano, da sociedade alagoana que sempre nos tem prestigiado com as doações, com a atenção e nós somos muito agradecidos. E é muito interessante a gente perceber a felicidade das crianças recebendo aqui uma atenção de qualidade, não só através do estudo normal da escola, mas também do reforço escolar, da atividade de inclusão digital, participação nos jogos, na cultura, na arte, nas brincadeiras, e nos cursos profissionalizantes também. Nesse projeto todo estão incluídas as suas famílias e realmente é um trabalho grandioso e o Lar São Domingos sempre prestou um grande serviço nesse sentido. São 103 anos de atividades ininterruptas, reconhecidas nacional e internacionalmente. Então fica aqui a minha proposição de que todos continuem colaborando com o Lar São Domingos e estamos aqui aguardando essas doações dos presentes e de tudo aquilo que faz parte de uma festividade do Dia da Criança, que está programado para o dia 28 de outubro. Uma instituição sagrada, tradicional, nesses 103 anos, o mês das crianças, dia 28, você convidado especial, e já pode vir trazendo o seu presente. E seguindo como uma instituição, acima de tudo, cristã, espírita, espiritualidade presente, na própria mensagem do nosso amado Jesus Cristo, deixai vir as minhas crianças, dela ou delas o reino dos céus. Parabéns aí essa iniciativa fantástica, histórica, tradicional do Lar São Domingos aqui em Mangabeiras. De onde falou Fernando Palmeira com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Mello, canal 525 NET, claro, 20 anos em defesa ao acolhimento e o amor às crianças. E olha, gente, começa hoje a inclusão das mídias nas urnas eletrônicas aqui no nosso estado. Quem traz detalhes sobre essa preparação já para o segundo turno é Viderlan Araújo, ao vivo agora na nossa programação.
Pois é, Porlane, olha, estamos aqui naquele clima, né, sendo muito bem recebidos aqui no TRE para poder trazer informações a respeito do que é essa geração de mídias, para trazer esses esclarecimentos para o nosso telespectador. Até porque essa é uma etapa importante que o TRE, juntamente com o TSE, tem para as adequações para o processo eleitoral. O segundo turno das eleições, principalmente para a presidência da República e aqui em Alagoas, necessariamente para poder definir o novo governador do estado, dia 30 de outubro. A Flávia Gomes de Barros, que é assessora de comunicação, vai nos explicar. Flávia, a respeito da geração das mídias, qual é, de fato, o principal intuito e como funciona essa logística para a geração? Bom dia. Bom dia. A geração de mídias é um processo que consiste em colocar nos flashcards, né, que são tipo os pendrives das urnas eletrônicas, que têm as informações dos candidatos que vão para o segundo turno. Então, essas mídias elas vão ser inseridas, né, nas urnas já com as informações apenas dos dois candidatos, não mais as mídias que tinham todos os candidatos do primeiro turno. Agora, é claro que esse procedimento é um procedimento que tem um período para que ele possa ser executado. Quais são os parâmetros para que o processo possa ser considerado bem executado durante a prática, durante a operação? O Tribunal Superior Eleitoral, ele liberou o sistema para ser gerado as mídias, né, na manhã de hoje, e a expectativa é que até a próxima quinta-feira a gente conclua esse procedimento de geração de mídias aqui na capital, para que a gente comece a encaminhar esse material para as urnas que estão no interior do estado. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as urnas não voltam aqui para a capital para a gente dar carga aqui. Elas vão dar carga lá mesmo nos cartórios do interior. Algumas pessoas, nós inclusive, viu, Flavinha, é muito importante trazer essa informação em que as urnas elas permanecem nas cidades, aqueles que passaram, por exemplo, pelo processo do primeiro turno, né? Isso. No primeiro turno, todas as urnas, as mídias foram geradas aqui em Maceió e as cargas foram dadas aqui. Elas já foram para o interior todas lacradas com as mídias novas. Nesse segundo turno, elas vão ficar lá e os chefes de cartório, o pessoal técnico de urna, vai pegar essas mídias aqui de Maceió, que vão chegar e eles vão dar a carga e lacrar as urnas lá mesmo no interior. A respeito das questões de acessibilidade, né? Essa eleição ela foi marcada também, né, para abrangência para todas as pessoas, né, pessoas com deficiência principalmente. Flávia, tudo aconteceu dentro de uma normalidade ou o que está sendo adaptado, por exemplo, para melhorar esse serviço para esse segundo turno? Tanto as urnas, né, quanto os serviços para as pessoas com deficiência auditiva, eles foram aprimorados, né, nessa eleição. Aqui em Maceió, a gente teve, pela primeira vez, os intérpretes de Libras, né, que receberam chamadas de vídeos de eleitores, de coordenadores locais de votação para ajudar as pessoas. E também as urnas tiveram pela primeira vez as Libras no seu software, né? Fora isso, a gente vai tentar melhorar ainda a acessibilidade das pessoas, né, no local de votação, colocar mais locais para elas sentarem. No primeiro turno a gente teve bastante fila, mas a gente acredita que agora no segundo turno não vamos ter mais esse problema, porque disseram só 2 candidatos, mas a presidência já entrou em contato para a gente poder fazer uma divulgação melhor das pessoas que têm prioridade na hora de votar, né? Sejam elas os idosos, as gestantes, as pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? E a gente vai dar uma melhorada aí nessa acessibilidade. A questão dessa atividade, se algo que for constatado fora dessa normalidade, a urna é retirada de circulação ou o flashcard, por exemplo, ele passa por uma nova atualização para ficar disponível para o segundo turno? No dia da eleição, se a urna apresentar algum problema técnico, ela pode ser substituída. A gente tem mais de 1.800 urnas de contingência aqui no estado. Se for um problema no flashcard, ele é automaticamente substituído também e a urna tem uma nova carga. É um procedimento muito simples. Esses flashcards que vão sair daqui de Maceió, eles vão lacrados. Eles só vão ser colocados na urna mesmo, no momento que for dada a carga para poder lacrar a urna. Então, não tem como a gente detectar que eles estão com algum problema. Só no momento mesmo que o cartório for fazer essa, que a gente chama de carga, né, e lacração. Aí, se observado, ele pega outro flashcard e dá carga na urna normalmente. Importante a participação da imprensa nesse momento, né? Até porque já mostra, mais uma vez, a lisura desse processo eleitoral com a participação das urnas eletrônicas, Flávia. Muito importante, não só da imprensa, mas do pessoal da OAB, Tribunal de Contas da União,
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todo mundo de olho aí na geração das mídias, na carga de urna, porque a Justiça Eleitoral tem todo o interesse em mostrar a transparência, a lisura e a segurança do processo eleitoral, desde o começo, desde a geração de mídia. Infelizmente, a gente não teve nenhum candidato ou partido acompanhando esse processo aqui em Maceió, mas todas as instituições fiscalizadoras participaram e não atestaram nenhum tipo de fraude. Olá, deixa eu aproveitar o ensejo, já que estamos falando de geração de mídias e de lisura nas eleições. Circula muita informação nos sites e também nos veículos de outros veículos de comunicação de que alguns candidatos eles podem ter um mandato cassado por conta de crimes eleitorais. Como o TRE tem acompanhado essa situação aqui em Alagoas? Olha, a gente está ainda esperando, né, que o Ministério Público provoque o tribunal. O tribunal é órgão julgador, não é órgão fiscalizador, então a gente só pode atuar mediante um processo que chegue, né, judicializado. E não é nada normal. As pessoas que cometem crimes eleitorais, elas cometem sabendo que, se elas forem flagradas, elas podem perder o mandato. Então, existe essa fiscalização no MP, a investigação é aberta, o processo chega para o TRE e aqui, depois de ser julgado, ele ainda pode recorrer para o TSE, mas existe a possibilidade, sim, de quem cometeu o crime perder o mandato. Uma última colocação a respeito da questão dos mesários, que você foi muito questionada, né, durante o dia da eleição e a ausência deles. Já tem esses números, são números consideráveis ou está dentro da estimativa que o TRE estava programado? A gente teve um caso muito raro de um local de votação, um município que faltou muito mesário. Mas no estado todo a situação foi normal, eles foram prontamente substituídos. Esse número de 4 mesários, ele é um número ideal, mas a gente consegue ali na contingência funcionar com 3 e o fluxo normal da sessão ocorre com toda a normalidade possível. Então, mesmo que a gente não tenha tido todos os mesários presentes, lembro que quem faltou precisa justificar, porque é uma convocação oficial do juiz eleitoral. Então, se ele não foi e não justificou, ele pode responder pelo crime de desobediência e ele pode, inclusive, pagar uma multa que chega a R$300. Então, é importante que o mesário que faltou no primeiro turno, que ele justifique essa sua ausência e que no segundo turno ele compareça, porque a convocação vale para os 2 turnos da eleição. Muito obrigado, viu? Flávia Gomes de Barros. Porlani, aqui do TRE, tudo está sendo preparado para a geração das mídias, tá? No início da tarde de hoje, importante a participação da imprensa, mas como a Flávia bem citou, a participação também de núcleos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas também, para poder manter a lisura do processo, onde com essa geração de mídias será feito o processo de lacração, ou seja, as mídias serão lacradas, né? Flash Media, o flashcard será encaminhado para os locais de votação no próximo dia 30 de outubro e, naturalmente, essa é uma etapa importante para poder manter a lisura desse segundo turno das eleições previsto para o próximo dia 30 de outubro, onde nós, alagoanos, vamos escolher 2 candidatos ainda em disputa, pela disputa do governo de Alagoas, naturalmente, então nós vamos ter que escolher um, e também 2 que ainda sonham com o cargo de presidente do país, um tentando a reeleição e o outro tentando voltar à presidência do país, onde naturalmente nós vamos ter que escolher no próximo dia 30 de outubro. Aqui direto do TRE, no Farol, eu estou ao lado do Chico Nogueira neste início de semana, já devolvendo para você aí no estúdio da TV Mar, canal 525, para a sequência do programa TV Mar News, mas daqui a pouco, não bem assim, estaremos de volta com mais informações direto das ruas da capital alagoana neste início de semana. Porlani. Obrigada, Alviderlan, pelas suas informações. Vamos agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre política.